Antes de sermos salvos, estávamos na miséria. Não é? Claro. E portanto, depois, portanto, Deus já nos amava aí, mas depois há esta redenção que Ele nos dá, que é um dom gratuito, não é? Mas que nós depois temos que fazer manter, Isso. não é? Vai e não tornes a pecar. Vem de Jesus, não é? Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito, não é? Mas o que é o pormenor delicioso é que depois, em São Lucas, depois diz: E nós temos que dar ao adolescente o que ele precisa. Tal como há pouco nós falávamos, não é? De caçar os talentos académicos, não é? Que é igual. É isso que eu queria dizer há bocadinho também com a importância de cultivar os talentos, não é? Quer dizer, pelo menos eu em minha casa com os meus filhos tenho de o fazer, mas eu só comecei a ler já tarde, no Novo Testamento, já com 20 e tal anos, e foi uma mudança drástica na minha vida, não é? Porque de facto, pronto, é ir entrando e penetrando no mistério, e é curioso que ao lê-lo todos os dias e voltar a ler, e todos os anos leio duas vezes, e de facto nunca se esgota, não é? É misterioso, não é? Quer dizer, é misterioso, uma pessoa pensa. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Mas então, vamos... E o que é que segue? E o que é que segue no cardápio? O que é que segue no cardápio? É isso mesmo, Bernardo. Então, nós estivemos a ver, já desde o primeiro episódio, que há boas razões para a fé. Tivemos também a explorar um bocadinho quais é que poderiam ser as objeções à fé ou à existência de Deus. E também tentámos explicar que não, o facto de haver mal ou as contradições ou as objeções que possam ser apresentadas em geral não decorre necessariamente que não exista Deus. Isso mesmo. E agora resta responder a uma questão, parece-me, que tínhamos, se lembram os nossos ouvintes na primeira parte, tínhamos partido aqui, se calhar, os temas deste episódio em três partes, e falta-nos três grandes uma áreas, parte, não é? Sim. das três grandes áreas, e falta-nos aqui uma área que é, ora bem, então se há boas razões para acreditar em Deus, e se durante muitos séculos o normal foi acreditar em Deus, não significa que fossem melhor do que as pessoas são hoje, são questões diferentes, mas quer dizer, se o normal, se o mainstream era ser cristão, porque é que hoje já não é assim? Sabemos todos que há várias respostas, há muitas. A questão pode-se colocar de muitas formas, mas a verdade é que todas elas acabam por ir dar a um problema que é a cultura em que estamos imersos, em que nascemos. Nós somos filhos, obviamente, do nosso tempo e da nossa cultura, e relacionado com a cultura está, se calhar, em primeiro lugar, a educação. Portanto, obviamente, e dissemos isto logo no início do primeiro episódio, que a qualidade da educação, se calhar, e quando falo de educação, falo não só da educação das escolas, mas falo também da catequese, sem problema nenhum. Religiosa. Exatamente. Acho que temos todos de fazer este meia-culpa. E portanto, acho que este é um problema que tem também de ser resolvido. O mais possível. O mais possível. Mas o que é que aconteceu? Querem-nos... Eu acho que talvez possamos começar com uma perspectiva mais geral, ou seja, formação intelectual. Isto é tudo um bocado especulativo, não é? Isto vai ser tudo um bocado especulativo. Sim, nós agora entramos aqui na fase da opinião Nietzsche. Já não estamos aqui no modo Café Ciência e Fé, estamos aqui a partilhar a nossa opinião. No modo bitaitismo. bitaitismo. Esse é o modo do Trivium também. É o modo Trivium. Entramos no modo Trivium. Às vezes costuma ser o nosso modo também. Saímos do rigor metodológico do Café Ciência e Fé e viemos para a bandalheira filosófica. Não necessariamente, porque Aristóteles considera que há opiniões que podem ser mais ou menos fundamentadas e, portanto, não há nada de mal com uma opinião desde seja minimamente fundamentada. Portanto, podemos sempre defender aqui a nossa conversa de café. Eu acho que pode ser interessante começar de uma perspectiva
mais genérica, ou seja, formação e educação em geral. E depois eu acho que é super interessante, não podemos esquecer-nos disso, fazer aqui o zoom para a catequese e para a formação na fé, como microcosmos, não é? Ou caso específico dos problemas de educação, não é? Porque as duas coisas estão ligadas, não é? Eu diria que o nosso país, infelizmente, por muitas razões, não é um país muito intelectual, nem um país muito preocupado com a educação, e não é de agora. Eu acho que vale imensa pena recomendar. Há um episódio absolutamente imperdível do podcast CDK, que foi para o ar nesta quarta-feira, dia 14 de maio, portanto estamos aqui a gravar no dia 14, no dia 16 de maio. Portanto, quarta-feira, dia 14 de maio, procurem Henrique Leitão, no podcast CDK, com o Miguel Milhão, e vejam a aula que o Henrique Leitão dá acerca das causas, no fundo acerca da história da ciência em Portugal. Ele depois fala especificamente sobre as causas para a crise do ensino em Portugal. Ele mostra que as raízes históricas são antigas, e eu acho que é interessantíssimo, muito rapidamente resumindo aqui 4 pontos que o Henrique Leitão, com a sua experiência também educativa e académica, coloca em cima da mesa para este desleixo educativo no nosso país. Primeiro, que não há um incentivo escolar à leitura. A leitura é algo que ou é dada em casa por pais que já leem, ou então as crianças não ganham o hábito da leitura, não é? Isto está mais do que provado que em termos psicológicos e neuronais o contacto com a letra escrita em papel é absolutamente crucial para o desenvolvimento da criança e do adolescente, e mais ainda para o adulto manter as suas faculdades mentais, não é? Super importante isso, não é? E não se lê em Portugal, e quando se lê muitas vezes não são coisas de qualidade, não é? Esse é um ponto identificado pelo Henrique. O segundo ponto é que devia-se apostar numa formação de base muito forte na matemática, no português e pelo menos numa segunda língua, e depois ser implacável com a exigência, ou seja, implementar mecanismos de mérito e de avaliação, não há nada para inventar, diz o Henrique, é fazer exames como sempre se fizeram, não é? Exames exigentes, ou passas ou não passas, não é? E focar nestas 3 coisas, matemática, português e uma terceira língua, que nós diríamos que hoje em dia faz sentido ser o inglês, não é? E a terceira, a quarta e última coisa que o Henrique aponta também, é que Portugal acaba por ficar fora do roteiro da competitividade internacional, porque o nosso país não criou estruturas para detectar e capturar o talento académico. Somos ótimos, e ele aponta isso com muita justiça, em capturar o talento futebolístico. Somos ótimos. Portanto, nós sabemos fazer isso. Nós temos scouters, nós temos escolas de futebol, não é à toa que nós somos uma potência no futebol, porque temos as estruturas de captura de talento para o futebol. Sabe-se lá porquê? Ao longo dos séculos não quisemos fazer isso para a captura de talento académico, não é? Portanto, o Henrique aponta estas 4 situações um bocado catastróficas e que são todas solúveis. Nada disto são problemas, não são problemas aeroespaciais, não é? Isto são coisas relativamente simples de resolver, não é? Mas ele dá estas, eu acho que foi super interessante ver esse episódio, porque ele faz um raio-x muito claro de porque é que em Portugal a educação está pela hora da morte, não é? Isto é revertível, mas isto, para reverter, sabe-se o que é preciso fazer, mas demora-se 1 ou 2 gerações para reverter. Sim. Sim, mas isto é educação no geral, não é? Sim, em geral. Que é a pergunta do Bernardo, e um bocado mais no sentido de porque é que há este clima geral de que o mainstream é ser ateu, não é? Ou é ser agnóstico, não é? E que não é um problema português. E que não é um problema português, não é um problema global. Mesmo nas escolas, mesmo nos países em que se investe muito em educação, e já ouvi o Henrique, que gosto imenso, a falar várias vezes disto, quer dizer, dá sempre o exemplo do ensino liberal que existe no método anglo-saxónico, as grandes universidades, os Harvard, os grandes autores, os grandes livros, os Reino Unido, os Cambridge, Oxford, etc. Quer dizer, também estão cheias de ateus. Sim, mas deixa-me só pôr aqui um mas, porque certamente toda a apologética a que tu recorres hoje em dia, pessoas que sistematizem bem a fé, que sejam realmente criativos nas formas de apresentar a fé, também vem do mundo anglo-saxónico, à exceção de um ou outro lá no Brasil, que eu sei que tu também ouves, mas ou seja, também existe esta... Eu sei que estão cheios de ateus, mas também estão provavelmente com os melhores católicos do mundo estão nesses países, não é? No sentido da formação. Mas em termos de explicação, não é? Exatamente, sim, desculpa. É sempre uma situação complicada, não é? Sim, desculpa, não é verdade. Não estou a dizer os mais santos, não digo os mais santos, mas digo aqueles que têm esta, de facto, mas porque certamente têm essa formação, não é? Eles têm um dom da comunicação e de explicar coisas. Isso acho que é mais que isso, Gonçalo, se me permites, eu não me quero desviar um bocadinho disso. Eu queria reforçar o que o Bernardo disse há pouco,
de ouvirem o podcast do episódio em que o Ricardo foi falar. E o Ricardo disse uma coisa associada a esse último ponto que tu mencionaste, não é? Somos muito bons, enfim, a identificar e a promover bons jogadores de futebol, mas prémios jovens não. Que ele diz uma coisa curiosa, ele diz que em Portugal, e desculpem estar outra vez a recentrar a conversa em Portugal, ele diz que em Portugal a educação não é um valor social. Uhum. Sim. Certo. Mas é um valor para outra coisa. Eu acho que a educação é certamente um valor económico, ou seja, tu estudas com o perspectivo de ter um bom emprego e ganhar dinheiro e te sustentares. É verdade, é verdade. Isso não está mal, o problema é quando a educação é só isso. É só, o não ser um valor social. Torna-se utilitarismo, é só para a utilidade. Exatamente, ou seja, é só para o dinheiro. Sim. O não ser um valor social significa que a educação não é um fim em si mesmo, não é uma coisa boa porque sim. Porque sim, Tal e porque qual. eu vou aprender. Eu estou a dizer isto porque eu já falei em tempos com o Henrique então sobre isso. Porque, ou seja, eu não vou aprender grego e latim só porque aprender grego e latim é bom. É bom. Certo. Não vai servir absolutamente para nada. Não é? Eu não vou tirar uma cadeira de poesia só porque a poesia é boa, não, ou seja, não vou fazer porque a poesia não vai trazer dinheiro, não é? Eu estou aqui a exagerar um bocadinho, porque obviamente depois existem, enfim, cursos de literatura e afins, mas há um bocadinho esta mentalidade, não é? Para que é que tu vais estudar isso? E há um grande preconceito em Portugal, não é? Que nós ouvimos que os pais querem que os filhos sejam engenheiros, advogados, médicos ou gestores, não é? Vais estudar literatura para quê? Não é? E nós perdemos a perspectiva. E perdemos Sim, aquela perspectiva. Eu acho que é sempre bom voltar ao velhinho Aristóteles, que diz sempre coisas muito novas e sempre muito verdadeiras, não é? Somos animais racionais. E como animais racionais que nós somos, nós realizamos-nos em corpo e em intelecto, não é? E, portanto, é importante a saúde do corpo, evidentemente, mas para Aristóteles não ficaria em segundo lugar, pelo contrário, ficaria em primeiro lugar a saúde do intelecto, que implica formar a virtude do intelecto, não é? E essa perspectiva de porque é que nós existimos, não é? E reparem que aqui ainda nem sequer estou a trazer Deus, porque o cristão pode dizer que, não é como diz Santo Agostinho, já não sei se é Santo Agostinho, faz sempre confusão às vezes com quem é que diz isto, não é? Que o nosso coração só descansa quando está em Deus. Já não me recordo. Santo Agostinho. Que no fundo, eu até poderia dizer, como um cristão, não é? Que o fim último do homem é amar a Deus, mas eu nem sequer vou aí, pensando num patamar puramente neutro, em termos teológicos, pensando em Aristóteles, não é? A finalidade do ser humano como animal racional é aperfeiçoar as virtudes do intelecto, não é? E isso é um fim em si mesmo, como dizias, é um fim em si mesmo. Para conhecer a verdade, porque a verdade, procurar a verdade, faz parte de quem nós somos, da nossa natureza. Realizamos-nos assim. Não é? Isto podemos dizer mesmo sem ser cristãos, não é? É um fim natural do ser humano procurar a verdade. E é uma tristeza quando isso se reduz ao salário, não é? Ou ao sucesso na carreira, não é? Sim, acho que foi o Joseph Pieper, o famoso intelectual alemão católico, que retoma isso a propósito do lazer, não é? E ele diz que nós não vivemos para o trabalho, mas antes trabalhamos para ter lazer, não é? E acho que palavras em grego é o skole e o askole. Em que skole, que curiosamente é a palavra que depois deu escola, significa lazer, não é? E então, Aristóteles não sei dizer em que livro, mas terá dito, não sei se não é na Ética a Nicómaco, mas que terá escrito algo do género: nós temos a skole, entenda-se o contrário de lazer, para ter escola, não é? Porque é uma ideia muito interessante. Portanto, nós trabalhamos para poder ter. Sim. Claro que depois Joseph Weber desenvolve isso da perspectiva que tem e diz que o ponto máximo do lazer é a contemplação de Deus, entenda-se, é o rito, é o culto, é a missa, não é? É muito interessante. Mas pronto, desculpa, agora desviei-me mais um bocadinho. Não, mas esse foi interessante, porque isso mostra porque é que, por exemplo, nos países anglo-saxónicos, em que ainda há a cultura dos grandes livros das grandes universidades, não se perdeu completamente esta finalidade do intelecto, não é? E por isso é que encontramos grandes cabeças da filosofia, da teologia, das humanidades, por exemplo, ou até mesmo das ciências exatas mais teóricas, não é? Da física mais teórica, da matemática mais teórica, nesses países anglo-saxónicos, porque ainda há esse amor aristotélico ao saber pelo saber, não é? Comparando com Portugal, não é? Isso é algo que nós temos que recuperar e de nos lembrarmos porque é que somos, o que é ser animal racional, não é? E o que é ser uma pessoa completa, o que é ser um animal racional completo, não é? A parte do intelecto é super importante para a nossa formação, para a nossa realização. Qualquer pessoa ao seu nível, não temos todos que ter um QI de 200, não é isso que estamos a dizer, não é? Mas qualquer pessoa ao seu nível, exatamente. E aí já não sei se será Aristóteles ou São Tomás de Aquino, mas um deles dirá que, na medida do seu possível, há uma obrigação moral de procurar
pôr a render os talentos era algo que podíamos dizer à luz do Evangelho, não é? Mas agora não recordo como seria dito num destes autores, mas esta ideia que há uma obrigação moral de aperfeiçoar as capacidades que nós temos na medida que nós as temos, não é? Quem tem menos aperfeiçoa menos, mas tem a obrigação de as aperfeiçoar. Uma parábola Não dos pode, talentos. não pode ficar aquém daquilo que era capaz de fazer, porque isso não é viver virtuosamente. Exato. Mas pegando aqui um bocado na questão então da parte do ateísmo propriamente dito, eu acho que vem muito, pelo menos é um bocado da minha perspectiva pessoal, acho que vem muito um bocado de uma falta, pronto, ligado também àquilo que estávamos a falar, não é? Vem um bocado de uma falta de formação intelectual do lado da fé, não é? Ou seja, Sim, muitas vezes apresenta-se uma visão da fé que é muito infantil. Infantil. E que é adequada quando as pessoas estão numa certa idade. Mas depois dessa idade, não é? A pessoa tem que começar a estudar o melhor que há, não é? Se eu estudo Isaac Newton na escola, não é? Física, Tenho sim. que ver o Santo Agostinho, um Santo Tomás de Aquino, ou pelo menos uma explicação daquilo que eles fazem, talvez não a fonte direta, não é? Porque eu também não, na escola também não se estuda Newton diretamente do texto de Newton, não é? Então, uma explicação do que é que a pessoa, do que é que aquele grande pensador disse, não é? Portanto, isto adequado à idade da pessoa. Isto na educação religiosa, infelizmente, não acontece. E como não acontece, a pessoa fica sempre com aquela ideia de que a fé é uma coisa muito infantil, simplesmente porque não se estudou. Não é? Essa proposta não foi apresentada. Agora, por que motivo é que não foi apresentada? Não sei, não é? E é uma situação complicada e é algo que se tem que pensar, e nós temos que pensar e tentar fazer a nossa parte para colmatar essa falha na medida do possível, não é? Mas o que acontece é isto, não é? Porque, obviamente, se a visão que a pessoa tem de Deus é que Deus é um velhinho de barbas, alguns numas nuvens, não é? Assim que começa a estudar um bocadinho de ciência, nem precisa de estudar muito, vê que essa visão, se calhar, não faz sentido, não é? Enquanto se tiver uma Isso, visão mais refinada, não é? Percebe que a visão de Deus mais refinada não só não contradiz aquilo que se aprende na ciência, como fundamenta o facto de nós podermos fazer a própria ciência e o facto de termos capacidade para isso e o facto das leis da natureza existirem. Que é algo extraordinário. Sim, mas para isso tem que se ter esta visão, não é? E ela tem que ser... Esta visão que é tradicional, não é nova, não é? Está cá desde há muito tempo no cristianismo. Tem que ser apresentada às pessoas. Deixa-me só falaste da visão de Deus como velhinho barbas. Eu acrescentaria duas visões que são muito difundidas, uma para crianças e uma para adolescentes, jovens, adultos. A para crianças é de Jesus não é mais do que o teu melhor amigo. Sim. Pronto, ou seja, claro que Jesus é o teu melhor amigo, Que mas também quando é, não é? só Também mas, é. Também é. mas percebes, ou seja, mas depois não sai disso. Tempos catequéticos Claro. é terrível. Mas depois na adolescência há outra coisa que hoje em dia é mais perniciosa, que é Jesus ou Deus ama-te como és. Sim. E não é passa terrível disso. isso. Terrível. É E o que é que terrível. acontece? E ama mais tarde ou como mais és, cedo, não é? Mas só que... de acordo, mas no sentido de Deus ama-te como és, não tens de mudar, percebes? Sim, E mais sim, tarde sim, ou mais sim. cedo, na nossa vida, todos nós deparamos com a nossa miséria. Isso. E como é que depois nós devemos, como é que Deus ama-me, como é que eu sou assim miserável e não quero que eu mude? E depois O que é super interessante, porque esse adolescente depois torna-se adulto, e esse adolescente, quando chega à idade adulta, vai querer mudar a sua dieta para mais saudável, vai querer mudar os seus hábitos de reciclagem para melhores e vai querer mudar a sua aptidão física com mais ginásio, não é? Nada mal em relação a isso, tudo certo. Mas do ponto de vista moral e intelectual, nem pensar, aí não se Nem toca. pensar. Aí não se toca. Aí ficas como estás, ficas como queres. Ou até pioras, mais faz o que tu nihilistas. queres, Sim. não é? Sim, faz o que tu gostas, faz o que tu queres. Mas acho que é importante explicitar esta dualidade. É que mesmo nessa miséria, de facto, Deus ama-nos. não é? Deus ama-nos. Mesmo, Sim, mesmo como é nessa óbvio. miséria. Sem Agora, dúvida, o que é sem dúvida. não necessário... Não decorre, O que- é Deus amar-nos É. que está tudo bem, que estamos a fazer bem. Claro. É, Sim, sim, pelo sim. contrário, Agora, há Deus sempre amar-nos esta questão- chama-nos a uma responsabilidade. Sim, há esta questão, mesmo naquele episódio da mulher adulta, não é? Porque há o vai e não voltes a pecar. Não voltes a não é? pecar. Portanto, ele perdoa mesmo quando a pessoa está na miséria. E ama-nos mesmo quando está na miséria. E, aliás, se não nos amasse, estando nós na miséria, não nos teria vindo salvar. Não é? Isso é importantíssimo. Porque sede nós, perfeitos como o antes de vosso sermos Pai salvos, antes de sermos salvos, estávamos na miséria. não é? Claro. Sim. Mas é. E portanto, depois, portanto, Deus já nos amava aí, mas depois há esta redenção que Ele nos dá, que é um dom gratuito, não é? Mas que nós depois temos que fazer manter, Isso. não é? Vai e não tornes a pecar. Portanto, o perdão é gratuito, mas não voltes a fazer, não é? Sim, mas a exortação à perfeição quer dizer,
vem de Jesus, não é? Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito, não é? Portanto, Exatamente. mas o que é. Desculpem, o pormenor delicioso é que depois, em São Lucas, depois diz: quando tiveres feito tudo aquilo que tens de fazer, o que é que tens de dizer? Sou um servo inútil. Portanto, mas também, porque há sempre o risco também da soberba, não é? Eu sou perfeito, não, mas ser perfeito como o Pai do céu é perfeito é quase que a minha obrigação, mas não passa disso. Portanto, ou seja, é a minha obrigação, mas depois sou tipo inútil à mesma. Mas Depois sim, também há o pai que vem abraçar o filho pródigo que volta à naturalmente. graça. Portanto, é engraçado isto é uma ideia que aparece muito no Chesterton, não é? Que o cristianismo tem está sempre nesta tensão, neste equilíbrio Estes perfeito contrastes. entre os dois erros em que nós podíamos cair. Adivinhaste o que eu ia dizer agora, Gonçalo? Impressionante. Pá, já são muitos episódios, são muitas horas. Exato. Já são Era muitas isso horas. mesmo que eu queria dizer. Pá, É este perfeito. equilíbrio perfeito, não é? Este Sim, equilíbrio sim. perfeito entre não fizeste mais que a tua obrigação por estares bem, não é? Tens feito Mas bem, sim. mesmo que fizesse tudo mal, Deus estava ali para te receber. Deus estava lá, exatamente. Sim, Pá, exatamente. A pessoa às vezes pensa, Deus é amor, mas Deus também é verdade. É as duas coisas, não é? Ou quando nós, por exemplo, pensamos, bom, nós temos que nos preocupar muito com a vivência em comunidade cristã, não é? Com a proximidade ao outro e com acompanhar o outro. Fantástico, mas também temos que preocupar-nos com as verdades, com a doutrina, qual é a nossa fé, qual é aquilo, o que é que nos une. Nós só somos comunidade porque estamos unidos num credo, numa fé, não é? Então também não podemos descurar essa parte intelectual, mas é evidente que as duas têm que estar num perfeito equilíbrio, como dizias, Gonçalo. Não pode haver mais ou menos do que uma, porque senão o equilíbrio perde-se, não é? Sim, mas é importante também esta noção, como vem salvo erro na carta de São João, não é? Que Deus amou-nos primeiro. Portanto, primeiro veio o amor de Deus, primeiro eres amado. E depois, pelo facto de seres amado, a tua tendência vai ser corresponder a este amor. E como é que eu Certíssimo. correspondo a este amor? E é aí que entra esta parte da verdade. Mas primeiro veio o amor, não é? Primeiro veio o amor de Deus por nós. Sim, Deus no fundo interessante. tem que dar sempre a dianteira, não é? Pela sua perfeição, tem que dar sempre o primeiro passo, não é? Mas Exatamente. essa tensão é super importante e sempre ajuda-nos a pensar em todas as coisas da nossa fé. Ter sempre o cuidado de pensar, será que eu estou a pesar, será que eu tenho os dois pesos da balança bem equilibrados? Porque nós somos humanos e é muito fácil às vezes dar mais atenção a uma coisa ou outra e desequilibrarmos, porque a fé cristã é uma balança perfeitamente equilibrada, não é? Isso é super importante, não é? É caminhar no fio da navalha, não é? Dos dois lados temos Sim, o erro a e a posição- heresia, não é? A posição certa é sempre a posição mais desconfortável de se estar. Exatamente, a mais instável. Exatamente. É isso mesmo. E nunca, é isso mesmo. e nunca estamos exatamente, porque estamos um bocadinho mais para um lado ou um bocadinho mais para o Eu outro. acho que isso e, é portanto, muito chestertoniano. a toda a não hora, Muito, sim, a toda a sim, hora, sim. e guardiniano também, da Sim, filosofia sim. popular, quer dizer, Sim. o Padre Ricardo Filho também, a tese de doutoramento dele também é sobre sobre estes contrastes católicos, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Igreja é composta por é santa, mas é composta por pecadores, quer dizer, todos estes aparentes contrastes que nos falam um bocadinho sobre a complexidade e o mistério, não é? Depois esta dimensão do mistério que já tínhamos falado há bocadinho é fundamental também para percebermos Eu isto. queria também tocar aqui num aspecto que eu acho que é importante. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Para nós católicos fazermos um bocadinho um exame de consciência, e eu não estou aqui a querer colocar culpas absolutamente a ninguém, é mesmo um exercício de consciência e de reflexão que nós temos que fazer se formos honestos connosco mesmos, não é? Como igreja, que se nós formos verificar, há uma tendência na segunda metade do século XX, uma tendência muito forte por parte da igreja em geral, sem estar a apontar nem países nem continentes, mas há uma tendência que se nota na segunda metade do século XX, muito nesta onda da abertura ao mundo moderno, como se costuma dizer. Já não é a igreja que vai ser a luz do mundo, como a igreja sempre se apresentou. Na segunda metade do século XX já é mais a igreja vai aproximar-se do mundo moderno, abrir as portas ao mundo moderno, não é? E esta tendência manifesta-se
de forma muito clara neste problema do ensino, porque surge, torna-se popular esta certa ideia teológica de que a Igreja tem que, sobretudo, procurar a proximidade da vida em conjunto. Ou seja, o cristão da segunda metade do século XX deixa de ter a missão de estudar a fé e de explicar as razões da fé, não é? Como quando nós contamos na carta de São Pedro, estáis sempre pronto a dar a razão da vossa esperança, não é? Já não é isso, da segunda metade do século XX, já não se ouve tanto isso, certamente que se ouve, mas o que se ouve muito mais é, não, agora no mundo moderno o que nós temos que fazer é dar um testemunho com a nossa vida, criar laços pessoais, é a vivência que é tudo. E é aquele desequilíbrio que torna-se perigosíssimo, é que a certa altura é tudo vivência, é tudo sacar a viola do saco, não é? E sermos todos amigos, que não tem mal nenhum, mas se depois não existe a formação intelectual, o estudo e responder às perguntas que na adolescência surgem. Eu tenho filhos já em idade adolescente, não todos, mas alguns, e os que estão em idade adolescente não param de fazer perguntas, e é perfeitamente normal isso. E a pior coisa que podemos fazer é, na idade de questionamento intelectual, a partir dos 13 anos para a frente, 12, 13 anos, dependendo do adolescente, eles são super puxados na escola, em todas as disciplinas, mas depois as perguntas sobre Deus e sobre a criação e sobre a fé e sobre a relação da fé com a razão, etc, 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 não é? Todas as perguntas não são respondidas e depois acabam por não ser feitas, não é? Quando não há resposta, aquele que pergunta para de perguntar, não é? E em vez disso, o que é que se dá Não, ou às aos vezes até se diz adolescentes? que essa pergunta não faz sentido, essa pergunta é... Não faz sentido, ou, sim, ou apela-se a coisas muito subjetivas, fala-se só da fé, mas de uma fé sem razões. Ora, uma fé católica tem razões. A nossa fé não é uma fé sem razões. E é uma tragédia que, na fase mais importante do desenvolvimento mental e intelectual do adolescente, do jovem adulto, não esteja a par e passo com a vida de comunidade. Não estou a dizer que isso é mau, obviamente, era só o que mais faltava, não é? Mas tem que estar super equilibrado com essa vida de comunidade e com essa proximidade humana, tem que estar super equilibrada a formação intelectual ao nível da exigência de cada adolescente. Haverá uns que puxam mais que outros, não é? E nós temos que dar ao adolescente o que ele precisa. Tal como há pouco nós falávamos, não é? De caçar os talentos académicos, não é? Que é igual. Se é um adolescente com mais gosto pela teologia, ou pela história da igreja, ou pela arte sacra, é preciso dar-lhe mais, porque ele está, se ele pedir mais, não é? É isso que eu queria dizer há bocadinho também com a importância de cultivar os talentos, não é? Se nós não fizermos isso, estamos em apuros. Sim. Há uma coisa que me parece também crítica na formação da fé, bem, tem sido crítico para mim, e que é a leitura cotidiana da palavra de Deus, não é? Ou seja, da Sagrada Sem Escritura, dúvida. nomeadamente dos Sem Evangelhos dúvida. e pronto, do Novo Testamento, sem dúvida. Que de facto, quer dizer, parece-me quase escandaloso, não é? Como é que numa altura, não é? Em tempos de literacia ou de níveis elevadíssimos de alfabetização, como é que não há este impulso? Bem, é injusto dizer, porque claro que existe na Igreja um impulso à leitura do Evangelho, da Sagrada Escritura, enfim, mas algo mais deve ser feito, quer dizer, pelo menos eu em minha casa com os meus filhos tenho de o fazer, mas eu só comecei a ler já tarde o Novo Testamento, já com 20 e tal anos, e foi uma mudança drástica na minha vida, não é? Porque de facto, quer dizer, pronto, é ir entrando e penetrando no mistério, e é curioso que, quer dizer, ao lê-lo todos os dias e voltar a ler, e todos os anos leio duas vezes, ou acho que são duas vezes, que leio todos os anos, e de facto nunca se esgota, não é? É Sim. misterioso, não é? Quer dizer, é misterioso. Uma pessoa Completamente. pensa, quer dizer, eu, por mais, por tão bom, por melhor que seja um romance, quer dizer, eu leio um ano, se calhar vou voltar a pegar nele daqui a 5, Daqui a uns 7, anos, 10 não é? anos, não é? Sim. Mas o Novo Testamento leio todos os dias e há sempre alguma Sim, é coisa. inesgotável. É inesgotável. É muito, muito coisa. E acho que parece-me que devia estar aqui nos primeiros passos de um retorno, precisamente a responder a estas perguntas, como diz agora Bernardo, não é? A suscitar e a responder às perguntas, porque outra coisa que faz o Evangelho é que suscita perguntas, quer dizer, Isso. não percebemos tudo o que está ali, não é? Ou melhor, nem sempre percebemos tudo o que está ali. Depois é engraçado, também falávamos há pouco do sofrimento. Há passagens do Novo Testamento que, consoante a fase da vida em que estamos, se acabamos de sofrer, tivemos uma grande alegria, fomos pais, Sim. morreu um avô, Sim, etc., que nos que dizem, calha lermos falam-nos aquela coisas passagem diferentes. concreta, não é? E de repente É aparece mesmo o uma que coisa precisamos. nova, não é? Sim, Exatamente. e é mesmo o que precisamos, não é? Sim. Portanto, de facto, quer dizer, é quase milagre, não é? Que um livro, ou um conjunto de livros,
têm este poder, esta força. Portanto, de facto é quase escandaloso que a partir da adolescência, ou do início da adolescência, que a catequese não obrigue a uma leitura cotidiana enfim, estou a focar do Novo Testamento, claro que toda a Bíblia tem muita riqueza. Eu não li todas, li vários livros do Antigo Testamento, mas pelo menos o Novo Testamento não há dúvidas que devia ser de leitura obrigatória, recomendado a partir dos 12, 13 anos. Eu não concordo sei, contigo. Eu também queria temperar um bocadinho algum pessimismo com otimismo, porque eu acho que nós estamos num momento absolutamente extraordinário. Exato, era o que eu ia. Porque, pronto, isso eu acho que é super importante nós frisarmos isso. De acordo. Por um lado, eu quero dar aqui uma palavra de gratidão, dado que eu nasci em 76, aos bravos catequistas voluntários, os catequistas são todos voluntários, aos bravos catequistas voluntários que me aturaram quando eu era miúdo, e eu não seria certamente fácil, como todos os miúdos em geral não são muito fáceis de certas idades, não é? Que de forma amadora e sem internet, nos anos 80, quando eu estava na catequese, não havia internet, com recursos muito limitados, fizeram o melhor que puderam. Portanto, ai de mim ser ingrato para com os catequistas que fazem trabalho voluntário muito meritório. Mas, em benefício dos catequistas de hoje e da amanhã, das novas gerações de catequistas e de nós mesmos, leigos, temos agora recursos fantásticos. Cursos, livros, palestras, aulas, conteúdos sem fim para todos os níveis de dificuldade, mais ainda acompanhados agora com as novas tecnologias e com a capacidade de poder utilizar ferramentas de inteligência artificial que nos dão velocidade em algumas tarefas, não é? Realmente, estamos aqui a assistir a uma situação absolutamente entusiasmante do ponto de vista de compreensão da nossa fé e também de disseminar essa fé, não é? E de evangelizar com ferramentas como nunca tivemos. Portanto, também não quero deixar aqui uma tónica positiva. Eu, pessoalmente, estou cada vez mais entusiasmado porque sinto que cada vez consigo fazer mais pelo avanço tecnológico e pelo sem fim de oportunidades que a internet também dá, não é? Sim, sem dúvida. Sim, Acho que era especialmente se a bom. pessoa souber inglês, então existem então- muito mais recursos do que... porque Voltamos ao ponto do Henrique, não é? Ao ponto Não, do mas- Henrique, não é? Segunda língua, dominar a segunda língua, inglês, é super importante. Mas tem depois as traduções também com a inteligência artificial também consegues. Ou seja, Ora bem, nem olha, o é facto verdade, de não falares é inglês verdade. é desculpa É verdade, com as é verdade. ferramentas que temos. Cada vez é menos. Até o latim conseguimos traduzir ao Gonçalo. O latim está extraordinário. Eu fico um pé um bocado no atrás com ChatGPT. essas coisas, pá, e depois, enfim, não é contra a inteligência artificial, mas eu tenho sempre alguma reticência em confiar naquilo que ela diz, pá. Evidente, sim, completamente. evidente, Quase. evidente. É uma ferramenta. É como Sim, uma mas ferramenta. quase. Tens É de que ter- aparece sempre qualquer tu coisa. Há consegues sempre sentir. ali qualquer coisinha Tá mal, sim, que eu sim, olho e sim. diz isto Ou não está incompleto. bem, pá. É A ferramenta não é, e eu tenho não é esta inteligente. A tendência. ferramenta não é inteligente, não é? Pois, porque não é inteligente, mas se a Mas vai pessoa melhorando, assumir vai que é. Mas- E eu tenho esta tendência de quando começo a ver falhas numa fonte, eu muito rapidamente deixo de confiar nessa Sim, fonte. fico muito cético. Mas E ainda portanto, assim, eu com a também inteligência tenho artificial um estou um bocado bocado assim. Mas o desempenho está a melhorar, Nunca tem será melhorado. inteligência, não é? Nunca será Pois está, inteligência. pois é está, muito poderoso. quer dizer, Mas eu, só- para aí, cada vez que utilizo apanho um erro, o que é que eu penso? Eu não quero uma coisa que me dá um erro me dá um erro a cada 10 vezes, não é? Eu quero Mas uma coisa voltando ao livro em papel, acho que também estamos numa fase curiosa em Portugal em que me parece que cada vez há mais bons livros de boa teologia traduzidos. E também está a ficar mais Porventura- barata a edição, não é? A edição digital também está mais Exatamente, barata. tal Os e editores dizem que também é mais barato fazer pequenas edições. São tudo boas notícias para se ler mais em papel. Sim, Porque uma coisa não exatamente, elimina a sim, outra, não é? A internet não deve eliminar a leitura. E está mais do que provado cientificamente. É absolutamente crucial em todas as fases da vida o contacto com o livro com o impresso. É uma papel. coisa super importante que as pessoas não percam de vista. É a riqueza de uma casa está na sua estante, na sua biblioteca. É absolutamente essencial não perder isso de vista. Epá, e com na essa nota- virtude, na virtude dos seus membros. não é? Por isso é que eu disse tanto. Por isso é que eu disse tanto. Eu não disse tantos. Eu não disse tantos. Eu estava a dizer isto porque ontem estivemos a fazer um episódio sobre a Rerum Novarum e uma coisa interessante que o Papa dizia é que a riqueza de um país está na virtude dos seus cidadãos. A maior riqueza de um país. É bem verdade. Sim, que é Achei uma frase por isso muito aristotélica, na verdade. Não é? Muito aristotélica, muito Por isso é que tradicional. estava. Exato. Por isso é Sim, que agora, mas quando falaste percebe-se, não é? nas estantes, eu lembrei-me, na virtude. Claro que sim, Leão claro que XIII sim. foi quem, como sabem, foi quem ressuscitou o tomismo na prática, não é? Depois São Pio Super X importante também isso. ajuda. Super importante.
Mas quer dizer, Leão 13 teve esse papel e agora Leão 14 acho que pode ter também um Dar papel. ao E depois Agostinho parece- E eu até diria mais, ou seja, estando atento à literatura de filosofia da ciência, filosofia da religião, filosofia geral, não é? Anglo-saxónica, se nós virmos que a Igreja Católica colocou o tomismo no baú na segunda metade do século XX, não é? Portanto, essa moda do tomismo que o Papa Leão XIII ressuscitou e bem no final do século XIX, o tomismo foi guardado na gaveta na segunda metade do século XX, sem a Igreja empurrar, que a Igreja não empurrou o tomismo na segunda metade do século XX muito, não é? É verdade. O tomismo está em força, o tomismo nunca tá. teve tão. O tomismo nunca houve como hoje em dia tanto recurso, Impressionante. tanto conteúdo inspirado em São Tomás de Aquino. E para todos os gostos, não é? Até às Sim. vezes há obras filosóficas em que o próprio autor não se assume como tomista, mas obras de filosofia da ciência, por exemplo, que são neo-aristotélicas e o autor nem sequer se dá conta de que está a trazer de volta conceitos antigos, não é? Que é super interessante esta dinâmica de que a verdade vem sempre ao de cima, não é? Engraçado. Mas é isto, ou seja, eu acho que assim como nota de conclusão, a verdade é que as duas coisas são necessárias. Para ter, nós precisamos de uma melhor catequese, isso é o fundamental, mas para termos uma melhor catequese e para a catequese poder ir para aqueles conteúdos melhores que o Gonçalo falava, de São Tomás, Santo Agostinho e tantos outros, quer dizer, nós para percebermos esses conteúdos também temos de ter uma boa educação, sem ser necessariamente a católica, ou seja, não nos basta ser técnicos especialistas. É ótimo que possamos todos ser especializados em alguma coisa e é graças à ultra especialização que nos permitiu chegar a muitas coisas. Olha, a inteligência artificial falávamos há bocadinho, com as coisas boas e coisas más que tem, chegar à Lua. Se não houvesse pessoas, se fosse toda a gente generalista ou Aristóteles, não teríamos chegado aí. Mas ao mesmo tempo, esta noção de humanidade integral, de pessoa integral. E apesar de eu ser Exatamente. especialista em engenharia de pontes e saber tudo sobre pontes, eu também tenho de saber qualquer coisa de filosofia e de metafísica E até saber escrever para saber bem, pensar, e saber até ler, para saber escrever pensar. bem. Ler bons romances, ouvir boa música, observar boa arte, quer dizer, tudo isso eu preciso. Posso não ser o maior especialista do mundo em escultura do século XIII, não tenho de ser, mas quer dizer, tenho de ter este sentido do belo e também o pensamento e a razão apurada o suficiente para ter a noção, e agora uso uma expressão do CL, da realidade total. Que é para não ser tudo Sim, neo-otimista. até a estética também tem que ser treinada, não é? Também temos que treinar o nosso sentido estético, é super importante para a nossa realização também, super importante. Exato. E por acaso é interessante falares disso, não tanto da estética, mas eu há bocado estava a ler. Quer dizer, a estética também é interessante, não é? Mas eu estava a falar ainda do que estava a falar antes. Estava a ouvir um bocado, estava a ler um bocado da ideia da universidade do cardeal John Henry Newman, e ele estava precisamente a falar da catástrofe que é as pessoas irem para a universidade e saírem de lá sem educação. O que é que ele quer dizer? Ele diz que é muito diferente a pessoa ter uma educação verdadeira de saber de lá, sair da universidade a saber muitos factos aleatórios que não estão relacionados na sua cabeça. A pessoa tem Certo, que que não conseguir. estão articulados. Sim, não estão articulados, ou seja, a pessoa pode saber o nome das espécies todas de botânica, não sei o quê, ou pode saber o nome dos rios todos, pronto, ele dá estes exemplos, não é? Coisas bastante específicas e podíamos dizer quase enciclopédicas, mas a pessoa tem que ser capaz na sua cabeça de relacionar estes conceitos que aprendeu, que são bons, não é? Estes conceitos este conhecimento enciclopédico também é bom, não é? Mas tem que uma verdadeira educação, mais do que conhecer factos, não é? Tem que ser capaz de fazer pontes entre conceitos diferentes e entre coisas completamente diferentes e relacionar áreas que são fundamentais diferentes na realidade Sim, sim. com a E o regra. cardeal E Newman... ele falava disto, não é? Ele falava disto neste texto da ideia da universidade. E ele dizia uma Achei coisa bastante muito interessante, que era, ou seja, neste entendimento das áreas do saber de forma integrada, não é? Ou seja, como, enfim, todas têm origem na verdade. Ele também disse na ideia de uma universidade que um currículo que excluísse a teologia também era um currículo
enfim, obviamente mais pobre, e ele Claro. também colocava muita Eu, importância eu não na li tudo, teologia ainda não como- apanhei essa parte, mas acredito. Spoiler. Eu também não li tudo, só li foi um bocadinho mais à frente. mas ele colocava também o ensino da teologia, ou, enfim, a aprendizagem da teologia, como, eu não quero dar agora a dizer mentiras, mas como elemento unificador também, porque a teologia, enfim, tem como é que eu ia dizer, uma relação um bocadinho mais próxima à verdade, não é? Do que tudo o Sim, resto que também tem. É a rainha das ciências, não é? É a rainha das ciências, Sim. exatamente. E eu achei graça. Mas é engraçado. Sim. Eu ia dizer que achei graça uma coisa que ele dizia lá, que ele dizia, por favor não me entendam mal, mas eu acho que, isto são as palavras dele, por favor não me entendam mal, porque ele naturalmente aquilo que ele vai dizer pode ser mal entendido. Ele diz que eu acho que é quase mais importante na universidade a experiência de teres um conjunto de pessoas a conviverem umas com as outras, a aprenderem umas com as outras e a tirarem pronto, a aprenderem umas com as outras, não é? Do que propriamente os conteúdos que são ensinados. Portanto, esta ideia de que a parte presencial, a parte de estar ter anos formativos da vida em que a pessoa está dedicada ao estudo de coisas que gostas, não é? Sim, ao estudo não só solitário, mas também em comunidade estudantil. Exatamente. Em comunidade. Isso É assim uma importante, diferença, trazendo isto para a nossa época, não é? É uma diferença essencial entre nós hoje em dia que temos a graça de ter o YouTube e podemos aprender quase o que quisermos no YouTube. Há imensos vídeos a explicar tudo e mais alguma coisa, não é? Mas isto não é uma experiência de universidade. Nós aqui vamos aprender, podemos aprender a pensar até, podemos aprender os factos, podemos aprender como é que se fazem as coisas, podemos aprender uma série de coisas, mas não vamos ter a verdadeira experiência de universidade em que temos este contacto uns com os outros, contacto com pessoas que pensam de forma diferente e aprendemos uns com os outros, não é? E ele diz que isto é essencial na universidade. É essencial. É essencial. Isso vê-se pelo lema dele, quando foi feito cardeal, não é? Cor ad cor loquitur, não é? Portanto, o coração fala ao coração, é bonito. E lembra-nos também daquela distinção fundamental. Agora falavas que no YouTube podes encontrar tudo, e tem coisas ótimas, mas aquela distinção fundamental entre a curiositas e as estudiositas, não é? Sim. São Tomás também, não é? Ou seja, não é e voltamos ao mesmo. Voltamos ao mesmo. Temos de perceber no fundo a ligação entre toda a realidade criada e não simplesmente uma série de coisas, de conhecimentos, de curiosidades interessantes que não... Sim, enciclopédicos, não é? Mas sem qualquer tipo de ligação. Isso. Que são bons, mas lá está, numa educação própria, numa educação bem feita, não é? A pessoa consegue relacionar isto com as outras coisas que sabe, não é só factos individuais, não é? É isso. Acho que era ele que dizia que, por mais que se tente, um dicionário nunca vai ser uma gramática, não é? Ou seja, não se consegue... Esse é ótimo, Eu acho que foi ele que disse isto, tenho a impressão que vi isto. É uma agora. variante daquela da lagartixa nunca chega a jacaré. O dicionário nunca chegará à gramática. Se calhar ele não disse isto, posso estar a fazer confusão. Se não é vero, é ben trovato, não é? Exato. Esta conversa está muito boa, nós temos que encerrá-la, mas há aqui uma dica prática que eu gostava de deixar, e eu sei que vocês concordam comigo em relação ao que eu vou dizer. Quem nos está a ouvir pode estar a pensar, isto é uma conversa muito boa, mas eu gostava de saber mais, já sou católico, ou estou a pensar na fé, ou tenho dúvidas, ou sou ateu e estou curioso e gostava de saber mais. Mas como é que eu começo? Vocês parece que nós os quatro aqui temos já algum à vontade de ir à procura de coisas e encontrá-las, coisas boas, digo eu, conteúdos bons, quer livros, quer filmes, quer música, quer vídeos, quer aulas, etc. O que é que nós, os quatro que estamos aqui, podemos fazer? O podcast Trivium na vertente humanística e o Café Ciência e Fé na vertente das ciências. O que é que nós podemos fazer para ajudar? Nós podemos colocar os nossos contactos à disposição. Eu acho que aqui é que a união entre o sermos comunidade e não nos deixarmos o estudo se juntam perfeitamente, porque hoje em dia com a tecnologia que existe podemos trabalhar mais em rede. Isto não dispensa o encontro cara a cara, e nós, Gonçalo, lá no Café Ciência e Fé temos recebido vários e-mails de grupos de adultos que se juntam fisicamente para falar sobre este tipo de temas e outros, não é? Que é super importante isso, não é? Maravilha. E nós estamos entusiasmados com esta criação de redes informais, e-mails, WhatsApps, telemóveis, o meio é um bocadinho indiferente, em que há uma partilha de experiências. Quem já leu um livro bom sobre um tema, quem já viu um filme bom, alguém pode recomendar esta peça ou esta música, o que quer que seja, ou um canal do YouTube, ou um vídeo do YouTube.
não hesitem, contactem-nos, porque temos que trabalhar mais em rede e temos que partilhar aquilo que nós temos uns com os outros, é super importante, e aprendemos todos uns com os outros, e eu acho que estuda-se melhor, mais depressa e de forma mais eficaz, quando há partilha de atalhos e de dicas e de conteúdos. Portanto, eu acho que fica aqui também esta nota mais prática, não é? De como é que podemos ajudar alguém que está a começar e não sabe para onde é que há de começar. Nós, daquilo que nós conhecemos, temos todo o gosto de partilhar nos temas que já encontramos, né? De partilhar esses recursos. E às vezes até fazemos episódios de feedback a responder a coisas destas, por acaso. Já aconteceu. Sim. Estes nossos amigos do Café Ciência e Fé estão muito à nossa frente. Contactem-nos que eles sabem mais do que nós. Não, mas é mais nestes temas. Há outros temas. O Trivium também tem os seus temas de especialidade, mas cada macaco no seu galho. Mas é um bocado isto, ou seja, cada um tem uma apetência por um certo tipo de temas ou de gostos, não é? Sem dúvida. É no fundo colocar esse interesse, não só para a nossa formação pessoal, que é muito importante, claro, não é? É isso que nos motiva a estudar e a fazer isto, mas ao serviço. Ao serviço. Ao serviço é super importante essa componente, porque todos ganhamos com isso. E agora te fizeste lembrar uma coisa que dissemos ontem no Última programa coisa. sobre Já está aqui a tocar o cronómetro. É a campainha, já aqui está a tocar, Gonçalo. Já está. Fecha tu com a chave de ouro. Ok. Não, mas ia só falar nesta também na Rerum Novarum, que Sim, o Papa Leão XIII falava na gestão generosa dos bens, e quando ele dizia a gestão generosa dos bens, é engraçado porque ele diz explicitamente: não estou apenas a falar das riquezas materiais, mas também das riquezas intelectuais. A pessoa que tem capacidade, que pelo seu estudo, pelo seu trabalho, aprende muitas coisas, não deve guardar esse conhecimento para si, deve partilhá-lo com os outros, não é? É interessante esta ideia. Portanto, se algum de vocês é bom numa coisa ou noutra, ou assim, partilhem esse um talento, partilhem uma vocação, ponham esse conhecimento, esse dom ao serviço dos outros, não é? É engraçado. E ninguém nasce ensinado, não é? Nós temos que aprender uns com os outros. Pois, O exato. princípio da doutrina social da Igreja do Destino Universal dos Bens aplica-se também ao bem do intelecto, ficamos. E eu não sabia, aprendi isso ontem. Esclarecidos. Fiquei muito impressionado com essa parte também. Fiquei assim, ufa, já dá para fazer qualquer coisa de útil. Estou a fazer a minha parte. Boa. Muito bem, amigos, Senhores, foi um obrigadíssimo. prazer. Foi um Obrigadíssimo. prazer. Obrigado como nós sempre. pelo convite e... Não vão gosto. faltar ideias para voltarmos aqui à conversa. É isso, vamos falando e acho que teremos oportunidades no futuro de voltar a fazer episódios convosco, mas acho que já ficou aqui bastante material para os nossos ouvintes refletir e aprofundar e como o Bernardo dizia, de facto estamos à disposição e naquilo que podemos ser úteis, já sabem como entrar em contacto connosco e teremos todo o gosto em ajudar. Vasco, não sei se queres concluir. Posso concluir, não é? Não se esqueçam de colocar like, de partilhar o episódio. Agradecemos uma vez mais aos nossos amigos Bernardo e Gonçalo do Café Nós é que Ciência e agradecemos. Fé. Nós é que agradecemos. Pela Mas boa acima de tudo conversa. que as nossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.